As pirâmides do Egito são uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Mas será que realmente conhecemos todos os seus segredos? A mais famosa delas, a Grande Pirâmide de Gizé, foi construída há mais de 4.500 anos e continua a intrigar cientistas até hoje. Com 146 metros de altura original, ela foi a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos. Como isso foi possível naquela época? A precisão da construção é espantosa. Seus lados estão alinhados com os pontos cardeais, com margem de erro mínima. Como os antigos egípcios conseguiram esse alinhamento exato sem tecnologia moderna como GPS ou bússolas? Algumas teorias sugerem que eles usavam o sol, estrelas e sombras para calcular ângulos com precisão milimétrica. Além disso, as pedras usadas na construção pesam toneladas. Algumas chegam a 80 toneladas. Eram milhares dessas pedras, colocadas com perfeição. Como foram transportadas e encaixadas sem guindastes? Algumas hipóteses sugerem rampas gigantes. Outras falam de sistemas de alavanca e até mesmo vibração sonora. Há quem diga que o segredo está perdido, ou até que a tecnologia usada era mais avançada do que imaginamos. Documentos egípcios falam em um exército de trabalhadores, não escravos, bem alimentados e organizados em equipes. Esses trabalhadores viviam em cidades próximas às pirâmides, com padarias, hospitais e alojamentos. Isso mostra que a construção das pirâmides foi um projeto nacional, um símbolo de poder e espiritualidade. Mas por que construir algo tão gigantesco apenas para um túmulo? Há quem acredite que havia um propósito maior. Alguns estudiosos dizem que as pirâmides serviam também como observatórios astronômicos e centros de energia. A disposição das pirâmides de Gizé se alinha perfeitamente com as estrelas do cinturão de Órion. Será apenas coincidência ou uma conexão intencional com o cosmos? Os egípcios acreditavam que os faraós subiriam aos céus após a morte. Talvez essa conexão estelar tenha um sentido literal. A arquitetura interna da Grande Pirâmide também é misteriosa. Passagens estreitas, câmaras secretas e enigmas geométricos. A chamada Câmara do Rei tem proporções exatas, alinhamentos perfeitos e uma acústica estranha. Pesquisadores modernos descobriram que a pirâmide amplifica vibrações. O que isso significa? Alguns teóricos sugerem que a estrutura foi feita para canalizar energia ou funcionar como um tipo de ressonador. Essa teoria ainda é controversa, mas estudos de ressonância dentro da pirâmide continuam sendo feitos até hoje. Outro enigma: não foram encontrados hieróglifos nas paredes internas da Grande Pirâmide. Isso é estranho, já que os egípcios adoravam registrar tudo. Por que esse silêncio nas paredes internas? Muitos acreditam que as pirâmides foram construídas para proteger algo. Um segredo, uma tecnologia ou um conhecimento perdido. Há quem fale em câmaras ocultas ainda não descobertas, escondidas atrás das pedras maciças. Em 2017, cientistas identificaram uma cavidade desconhecida dentro da Grande Pirâmide, usando tecnologia de raios cósmicos. Essa descoberta reavivou o mistério. O que está escondido lá dentro? Ainda ninguém entrou nesse espaço. Além disso, existem canais estreitos que saem da câmara principal e apontam para estrelas específicas. Seriam essas chaminés simbólicas ou tinham uma função astronômica ou energética? E os sarcófagos de pedra maciça encontrados em câmaras profundas são maiores que as passagens. Como foram colocados lá? Isso desafia a lógica. Eles só poderiam ter sido colocados antes da construção ser finalizada. Outro mistério é a origem da matemática usada nas pirâmides. A constante π aparece em várias proporções.
Como povos antigos chegaram a esse nível de sofisticação matemática? Muitos acreditam que os egípcios tinham conhecimento de geometria sagrada, ligada a princípios universais. A altura da pirâmide multiplicada por 1000 corresponde aproximadamente à distância da Terra ao Sol. E a base da pirâmide também se relaciona com medidas da circunferência da Terra. Será isso pura coincidência? Ou os egípcios sabiam mais sobre o cosmos do que imaginamos? Alguns pesquisadores modernos acreditam que as pirâmides são parte de um conhecimento antigo, talvez herdado de uma civilização perdida. Outros levantam a hipótese de ajuda extraterrestre. Sim, isso mesmo, alienígenas. Essa ideia ficou popular com teorias dos deuses astronautas, que afirmam que seres do espaço ensinaram técnicas avançadas. Embora cética, essa teoria ainda encontra espaço entre aqueles que buscam explicações para o impossível. A própria palavra pirâmide vem do grego, mas os egípcios chamavam-na de Mer, que pode significar lugar de ascensão. Isso reforça a ideia de que as pirâmides eram mais do que túmulos, eram portais para o divino. Ao redor das pirâmides foram encontradas embarcações enterradas, como se o faraó viajasse para outra dimensão. Essas barcas solares eram ricamente construídas e tinham um significado espiritual profundo. Tudo indica que os egípcios acreditavam numa jornada após a morte, onde o céu era o destino final. E as pirâmides, então, seriam o ponto de partida, uma ponte entre a Terra e o cosmos. Apesar de milênios terem se passado, ainda não conseguimos reproduzir uma pirâmide com os mesmos métodos e precisão. Tecnologias modernas já tentaram simular a construção, mas sempre com limitações. Isso alimenta ainda mais os mistérios. Será que algo se perdeu no tempo? As pirâmides continuam desafiando nossa compreensão sobre o passado, o tempo e o próprio ser humano. Mais do que estruturas físicas, elas são monumentos espirituais e científicos de outro nível. São enigmas eternos, guardiãs do tempo e testemunhas silenciosas de uma sabedoria esquecida. Ainda hoje, arqueólogos e engenheiros tentam decifrar seus segredos em busca de respostas. Mas talvez o verdadeiro mistério das pirâmides esteja em algo que não pode ser medido: o seu impacto na alma humana. Elas nos lembram que a humanidade já alcançou grandes feitos e que ainda há muito a ser descoberto. As pirâmides são mais do que pedra e areia. São perguntas esculpidas no deserto, esperando por quem ouse buscar respostas.